faculdade muito tranquila, é visivelmente melhor das coisas que a gente da cidade que a gente está acostumado. Tem segurança, tem educação, tem saúde, as pessoas se respeitam. Deixa eu ver o que mais. É fácil o acesso à saúde aqui? Você que já foi lá? É fácil o acesso à saúde, se precisar. Não é difícil de conseguir, não tem muita burocracia. Deixa eu ver o que mais. O acesso também a transporte, a shopping, a compras, é tudo muito fácil de conseguir. E o dinheiro que a gente recebe também dá para viver muito bem, dá para fazer as compras necessárias que a gente tem, compras de mercado, dá para passear, dá para casa que a gente vive, né, para o apartamento que a gente vive. Para aluguel? Para aluguel, para as contas. A vida aqui é muito barata. A gente divide apartamento também para te dar mais dinheiro, o aluguel acaba sendo mais barato. No caso, fomos divididos em 3 grupos, eu e Luiz, a Isabela, Bruno, Mônica e Daiane, então ficaram em 3 casas para dividir o aluguel, ficou mais fácil. Perto da faculdade, então era mais importante. Mais importante ficar perto da faculdade, para não gastar com passagem. E a estrutura da faculdade é uma estrutura que tem, ela supre tudo. Não tem nada do mais moderno, não, mas tudo que eles têm tem uma manutenção excelente, tudo funciona, não tem um setor da faculdade que não funcione. As turmas são cheias. Portugal é um país que ele está em crise, aí eles acabam tirando um pouco das horas dos professores e as turmas estão um pouco mais cheias, mas nada que atrapalhe o rendimento escolar da faculdade. Os professores são muito bons também. É visível que eles sabem muito, eles sabem do que eles estão falando. E são todos compromissados. É difícil um professor que falte, é difícil um professor que chegue atrasado, e os que chegam é porque eles estão em outra atividade, eles justificam aquilo, é difícil. Os que têm que chegar atrasado, eles tentam mudar o horário para um pouquinho depois. A aula que a gente não tem é reposta, são coisas que a gente não está muito acostumado. O sistema de avaliação aqui é muito diferente do Brasil. Da UF. Da UF. É um pouco puxado, mas não é nada que a gente não consiga acompanhar. Infelizmente a falta de base, porque aqui é muito mais voltado para o bacharelado, com certeza. Poucas disciplinas a gente pode usar na licenciatura, que é muito mais voltado para o bacharelado, e algumas disciplinas, principalmente no primeiro semestre, a gente teve que correr um pouco para poder acompanhar os portugueses. As provas são quase todas em múltipla escolha, com 50 questões para resolver em 50 minutos, ou é uma questão por minuto, mais ou menos. Eles exigem praticamente tudo que eles dão no material deles, nas provas. O material também é disponibilizado todo no portal na internet que a gente tem acesso. Tudo que eles usam, a gente tem acesso na internet e para estudar para a prova. É um sistema que existe na UF, mas que ainda não funciona. Aqui eles chamam de nônio. Na UF seria o Conexão UF, que é um sistema onde os professores falam diretamente com os alunos, deixam recados, deixam materiais para eles estudar. Tem os horários, tem tudo, quando troca a aula, falta, quantas faltas a gente pode ter, quantas faltas a gente já teve. Mas vale muito a pena, né? Está valendo muito a pena. É um conhecimento que a gente não ia ter, que a gente está tendo aqui. É um aprendizado de vida, mas principalmente na faculdade a gente vê coisas que a gente nunca ia ver na faculdade na UF. Né? Que é uma faculdade realmente mais voltada, apesar de ser uma faculdade também de licenciatura, é mais voltada para o bacharelado. Então a gente está aprendendo muito coisas que na UF não é dada tanta ênfase. A gente está aprendendo bastante, né? Aí das duas áreas, tanto tem as matérias pedagógicas, de aprendizagem,
aqui também é maior, né? A gente puxa 10 disciplinas. Aqui a gente pega 10 disciplinas, 11 disciplinas por semestre. No começo assusta, mas dá pra fazer. A gente vê que dá pra fazer numa boa, né? Que a gente só estuda aqui. A gente só passeia, só estuda. Então a gente tem tempo pra se dedicar à faculdade. E dá pra fazer. Mesmo que sejam 10 matérias, 9, dá pra fazer tranquilamente. Família. Saudade de casa, como é que a gente tá? Eu acho que tem uma opinião diferente. Eu acho que com a internet hoje em dia a gente está muito mais próximo. Você através do Skype, O telefone é muito barato. O telefone, a gente falar daqui pro Brasil é mais barato do que falar do Brasil pro Brasil. Eu falo daqui pra minha mãe que mora na Bahia, eu falo daqui pro meu pai que mora no Rio, e é muito mais barato do que se eu falasse daí do Brasil. A gente paga o equivalente a 3 centavos por minuto da ligação, então vale muito a pena pra gente, né? Não dá pra ficar sem falar, só fica sem falar se quiser. Com os professores é boa, eles dão acesso a dúvida que a gente tiver, se a gente pôr a dúvida, eles resolvem, se eles não souberem, eles trazem numa outra ocasião. Eles são disponíveis às nossas atenções. Cada um tem suas salas e tem um horário de atendimento que você perguntando para o professor, você pode estar indo na sala dentro O que mais que eu vou falar? A relação com os portugueses é uma relação boa. Os brasileiros acabam por se aproximar de brasileiros porque se reconhecem, né? Tipo, você acha, você vê outras pessoas em situações semelhantes. E o Edmundo, quando veio pra cá, ele falou uma coisa que é verdade, e aí acaba o brasileiro andando em bando. Por mais que um português queira se aproximar, é difícil para um português se aproximar de um bando de brasileiro, assim como é difícil para um brasileiro se aproximar de um bando de português. Mas nas aulas, assim, a gente se dá bem, não tem nada, mas acaba por tendo uma relação mais... só não sai junto. A gente só acaba por não tendo uma relação extra curricular, extra classe com os portugueses, mas na faculdade é muito boa. Uma coisa muito importante, muito positiva aqui é a relação com os outros brasileiros. Aqui funciona quase como uma irmandade mesmo, todo mundo se dá bem. Isso é muito interessante. E são pessoas de vários estados diferentes. A gente convive com o Brasil de ponta a ponta. Aqui. É do sul ao norte. Tem uma galera de Alagoas que é meio chata, mas... Brincadeira, porque tem aqui. Mas todo mundo nota 1000, 5 estrelas. A grande pergunta que vocês devem estar se fazendo é se vale a pena ou não vir para Coimbra, fazer esse intercâmbio de 2 anos, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Cada minuto, é uma experiência ímpar. Vale a pena para quem é apegado na família, vale a pena para quem é solto, vale a pena para quem quer ter novas experiências, vale a pena para quem não conhece, não sabe o que quer ainda, e aqui é o melhor lugar. Quem puder, não abre mão da oportunidade não, porque vai se arrepender depois, porque é muito bom. É muito bom. Acho que mais vale a pena aqui mesmo é a questão de você estar em contato não só com pessoas de outros estados no Brasil, mas também estar em contato com culturas diferentes, porque aqui tem espanhol, tem finlandês, tem sueco, pessoas de vários locais da Europa que, querendo ou não, a gente tem algum tipo de contato, não só com eles, mas também com a cultura. Então são experiências novas, experiências diferentes, que a gente estando no Brasil ou na UF, qualquer universidade que seja, são experiências que a gente não teria oportunidade de ter dentro do Brasil, mesmo tendo congressos, não seria a mesma facilidade que a gente tem aqui. Além da facilidade que a gente tem para sair do país aqui, para conhecer outros lugares, outros países, que aqui é relativamente muito barato, né, para a gente sair daqui. A gente consegue fazer viagens com valores muito baixos. Essas viagens elas têm uma burocracia chata, mas porque a gente tem que
a gente tem que fazer um pedido para o coordenador do Brasil, aí esse pedido tem que ser assinado pelo coordenador do Brasil, aí volta para cá para o coordenador da faculdade de Coimbra, da Universidade de Coimbra, aí depois volta para o Brasil, para a CAPES, aí depois volta para a gente, só aí que a gente pode viajar. Aí acaba por dificultar um pouco o que era para ser mais fácil, que a gente tem acesso a passagem barata, a hotel barato, mas o que dificulta a nossa saída para outros países é essa burocracia. Coisa que seria muito mais simples com um aviso formal por e-mail, com consciência dos familiares, dos tutores, que é o que é válido, né? Você comunicar o colegiado, a faculdade e a sua família e os seus tutores, e não precisar dessa burocracia toda, que é o que dificulta, é uma das coisas que é muito podado, sabe? Onde eles conseguem acabar cortando um pouquinho a asa. O único ponto negativo que eu vejo da experiência toda é essa burocracia, que tira a autonomia e acaba que a gente deixa de fazer muita coisa, muito mais coisa que a gente podia estar fazendo. A gente podia estar conhecendo muito mais países do que a gente conhece. A gente podia estar conhecendo muito mais culturas do que a gente está conhecendo. O nosso objetivo é estudar, e a gente está fazendo isso, tem tempo para estudar, tem tempo para viajar, tem tempo para fazer tudo. Só podia ter um pouco menos dessa burocracia. Um pouco mais de confiança entre o grupo. Então, nosso conselho venham, não pensem muito. Não pense. Aos pais também é muito tranquilo, aos familiares, aos tutores é muito sossegada a vida. O dinheiro dá e sobra, não tem preocupação. Não tem preocupação. A única preocupação é estudar. E passear, que é o que a gente quer. Então, o Jonathan vai soltar aí. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, pescador de ilusões, valeu a pena, pescador. Aí, ganhou! Meus joelhos não doessem mais diante de